Olá, turminha! Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma semana de atividades. Hoje nós vamos usar a apostila 3, tá? Pega a apostila, abra na página 19. Hoje nós vamos estudar português, tá? Coloquem a data, 20/9/2021. Hoje nós vamos ver a escrita das palavras com H inicial, tá? Tem alguma regrinha para usar a letrinha H? Não tem regrinha, tá? Não tem regra. Vocês precisam aprender a grafia da palavra, se ela é escrita com letra inicial, né? H ou não. Então vamos lá. Observe algumas palavras retiradas do texto: velhos, bichos e hortênsias. Assinale a alternativa que representa a semelhança entre as palavras acima. O que tem de semelhante entre essas três palavrinhas? Todas as palavras apresentam a letra H em sua grafia. Ou todas as palavras começam com a letra H? Não, né? Todas as palavras têm a letrinha H em suas grafias, mas não é todas que inicia com letra H. Então você vai marcar um xizinho aqui. Observe cada grupo de palavras e assinale a forma correta de escrita de cada uma. Aqui nos quadrinhos tem duas palavrinhas em cada quadrinho. Uma está correta e a outra não. Você vai assinalar as corretas, tá? Aqui, que a Pro pulou aqui, quais das palavras é iniciadas com H? Circula no texto. A iniciada com H é hortênsias, tá? Você vai lá no texto, na página 11, um texto do Jojoba, procura a palavra hortênsias e circula ela, tá bom? Vamos aqui, voltar nessa aqui. História, escreve com I ou com H? História, escreve com H. Então você vem aqui, e ou você passa um tracinho, ou você faz um xizinho na frente e você vai marcar a correta, tá? Humano, escreve com H. Então eu venho aqui e vou grifar a palavra humano, tá? Homem, escreve com H. Hortelã, escreve com H. Herança, também escreve com H inicial. E hotel também se escreve com H, tá? Agora responda as seguintes questões. Em que posição a letra H aparece nessas palavras? No início, no meio ou no fim? Tá bem claro aqui, né? Que o H aparece em todas essas palavrinhas no início da palavra. A letra H é pronunciada nessas palavras? Como você percebeu isso? A letra H, a gente pronuncia ela, herança, hortelã, história, humano. Não, né? Por quê? A letrinha H não tem som, né? A letrinha H tem o som da vogal que acompanha ela, né? Olha aqui tem o O, eu vou falar or, tá vendo? O I, história, humano, hotel, tá? Herança. Então ela segue o quê? O som da vogal que acompanha ela, a letrinha H. Então aqui, a letra B, ela não é pronunciada, né? Pois o som que se percebe é da vogal que acompanha a letra H, tá bom? Observe com atenção as imagens a seguir e depois complete a tabela. Aqui nós temos 6 imagens, tá? Você vai olhar e escrever o nome dessas imagens aqui embaixo. Aqui nessa tabelinha, na primeira coluna você vai escrever, as palavras iniciadas com H. E na segunda as palavras sem o H inicial, tá? Vamos lá, Aqui temos um homem, tá? Aqui um helicóptero, uma heroína, uma orelha, ervilha e uma hiena, tá? Então você vai ver quais esses nomes que começam com H
e escrever aqui na primeira coluna, e quais não escreve com H e escrever aqui na segunda coluna. Essa atividade 3 aqui, ó, você vai olhar aqui o banco de palavras e procurar no caça-palavras e circular, tá? Observe o banco de palavras a seguir e encontre-as no caça-palavras. Hotel, humano, hortência, harpa, horta e hipopótamo. Então você vai encontrar todas essas palavrinhas aqui e vai circular. Quando for necessário, escreva a letra H nos espaços indicados. Aqui, ó, tem várias palavrinhas. Você só vai escrever o H onde for necessário, onde tiver H inicial. Que, por exemplo, ó, herói. Herói a gente escreve com H. Eu vou vir aqui colocar o H, tá? Abóbora. Abóbora não tem H, então eu vou deixar em branco. Usina também não escreve com H, então eu vou deixar em branco. Hóspede escreve com H e eu vou vir aqui colocar o H, tá? Então você vai colocar a letrinha H só nas palavrinhas que tem H inicial. As outras você vai deixar sem nada. Aqui nessa página tem uma produção escrita, tá? Vocês vão escrever uma história. Lembra que a gente viu a história do Jojoba? Então, hoje vocês vão escrever sobre um animalzinho. A Pro vai ler para vocês entenderem o que é para fazer, como que é para escrever. Histórias de animais são muito legais, não é mesmo? Agora é a sua vez de contar uma história de um animal que escolher, seu ou de alguém que você conhece. Em seguida, entregue seu texto para um leitor que goste de animais. Leia a história a seguir e inspire-se para escrever a sua própria. Aqui tem uma historinha para você se inspirar nela, tá? Não é para escrever a mesma história, mas você pode se inspirar na história e escrever a sua. Amando a diferença. Aos 8 anos de idade, eu ganhei uma cachorrinha que foi encontrada na rua sozinha. Ela cresceu muito carinhosa e companheira. Um dia, apareceu um gatinho em nossa casa e minha cachorra passou a cuidar dele como se fosse seu filhote. Com a chegada do novo bichinho, descobrimos que a minha mãe tinha alergia a pelo de gato. Por isso, foi preciso doá-lo para uma amiga da nossa família que mora do outro lado da cidade e também ama muito os animais. Nossa cachorrinha ficou muito triste com a partida de seu filhinho. Então, para amenizar a saudade, 2 vezes por mês ela vai conosco visitá-lo. Afinal, ela é uma mãe muito coruja. Muito lindo o textinho, né? Tá contando a historinha dele com a cachorrinha dele e o que aconteceu. Lembra que a história tem começo, meio e fim, né? Tem uma conclusão da história. E aqui no texto fala que ele teve que doar o animal, né? É importante lembrar para vocês que quando a gente for doar um animal, é importante a gente saber, né? Quem vai estar pegando esse animal, se a pessoa é responsável, se ela vai cuidar bem do animal, se ela também vai dar carinho, né? Não adianta também só dar comida e largar lá jogado o animalzinho, né? O animalzinho também precisa de carinho, né? Então, só doe animais para quem cuida, tá? Para quem você sabe que vai cuidar direitinho dele. Aqui tem algumas dicas sobre como escrever o texto. Você pode contar uma história engraçada, triste ou com um final surpreendente. Preste atenção às orientações a seguir. Dicas. Olha aqui as dicas para você escrever no texto de vocês. Tente se lembrar de um fato que ocorreu com o animal que escolheu ou invente um, tá? Você vai escolher um animalzinho. Você vai lembrar um fato que realmente aconteceu ou você vai inventar um para escrever a sua história, tá bom? Procure informar. Na história, procure escrever quem participou da história, conta as características das pessoas, das personagens, né? Dos personagens, qual é a característica dela? Ela gostava, ela não gostava, ela tinha alergia, essas coisas. Onde ela aconteceu, onde a história aconteceu e quando aconteceu, tá? Vai ter que explicar os detalhes dos acontecimentos. Lembre-se de contar como tudo terminou.
Escolha um título para a sua história e utilize o espaço a seguir como rascunho, tá? Como vocês estão em casa, vocês podem usar uma folha para o rascunho e fazer o textinho, né, na apostila mesmo, tá bom? Lembra do quê? Que para começar um texto tem que deixar parágrafo, começar com letra maiúscula, né? E que a história, né, o seu textinho tem que ter um começo, um meio e um fim, tá? Tem que ter o quê? Tem que ter sentido a sua história. Você tem que contar os detalhes. Por quê? Se você dá para alguém o seu texto para a pessoa ler, a pessoa tem que entender o seu texto, entender a sua história. Então conte com detalhes, tá? Tudo certinho, na sequência, para a pessoa entender. Porque talvez você saiba aquela parte da história, mas a outra pessoa que vai ler não sabe. Então você precisa escrever, tá bom? Então por hoje é só até aqui na página 23, né? Na página 24 também tem espaço para vocês, né, escreverem o texto de vocês. Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração e até logo.